Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula 4 do nosso curso de Panda. Nessa aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre o nosso item 3 do nosso conteúdo. Então a gente vai estar vendo como tá lendo, né, importando os arquivos de qualquer formato. E a gente vai ver que dá para fazer a leitura de arquivos de vários formatos aqui com Pandas. Beleza? Então a gente vai estar vendo como ler, exemplo, um arquivo CSV e exportar ele para um XLSX, um parque da vida, tá bom? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. Então, pessoal, recapitulando um pouquinho aqui da nossa aula 3, que a gente falou um pouquinho sobre o lock e o ilock para acessar o índice. Nessa aula a gente vai estar falando de como está acessando, né, fazendo leitura de arquivos aqui. Então, para isso, a gente vai vir aqui, ó, em arquivos. E aqui a gente já tem algumas amostragens. A gente olhar aqui, ó. Se você não quiser importar nenhum arquivo, você não precisa. Você já tem algumas amostragens aqui. Mas eu vou estar importando dois arquivos. Dois arquivos de vendas. Um é CSV e o outro é um XLSX. Eu vou estar importando esse arquivo. Tá deixando ele na descrição do vídeo aí, o link para você estar baixando. Então vou importar aqui, ele vai falar que vai ficar temporariamente, pra gente não importa. Vai importar pra gente os arquivos e aqui a gente já consegue estar acessando eles. Se vocês estiverem usando o Python localmente, vocês podem estar copiando o path, né, o caminho do diretório onde está o arquivo de vocês. Então para isso a gente vai chamar a variável de df, né, de data frame. A gente vai chamar a biblioteca pd, né? E aqui a gente vai dar um read. Vamos dar um Ctrl espaço aqui para ele completar para a gente. Então aqui, ó, você quer ler quais tipos de arquivos, ó? Então a gente consegue ler CSV, a gente consegue ler Excel, que é XLSX, a gente consegue ler JSON, a gente consegue ler Parquet. Então, vamos estar lendo primeiro CSV. Beleza? E se a gente dar um Ctrl espaço aqui, ele já vai passar os parâmetros, né, aceitáveis. E o primeiro é o caminho do arquivo, né, que é o path. E a gente tem vários outros aqui, beleza? Vários outros parâmetros que pode ser usado. Então, primeiramente, ele está falando para a gente passar o caminho do arquivo. Então, vamos passar o nosso caminho, né? É string entre aspas. E aqui, vou estar copiando o caminho, ó, do meu XLSX. Vou estar colando aqui. Se você estiver usando local, você vai copiar o caminho do seu diretório, beleza? Então, aqui, ó, vou estar executando nossa célula. Ó, então ele não deu nenhum erro, ele leu pra gente. Agora a gente precisa visualizar esse arquivo, né? Esses dados. Então a gente vai dar um display em DF. Nosso data frame que a gente acabou de criar a partir desse arquivo. Então, ó, ele já trouxe aqui pra gente todos os dados da nossa tabela de vendas. Então, aqui a gente consegue ver as 5 primeiras linhas e as 5 últimas linhas. Beleza? Então, para a gente ler o CSV, a gente vai ver que é o mesmo processo. Eu vou mudar aqui o nome de data frame para Excel. Então, eu vou estar criando a outra célula aqui e a gente vai fazer a leitura do nosso CSV. Então, vamos lá? Vou colocar df CSV que vai receber pd.read. Agora a gente vai selecionar o CSV, né? Vamos ler um CSV. Mesma pegada, vamos colocar o caminho dele entre aspas duplas. Então, beleza? Vamos estar dando um display agora na nossa DF, né? Nosso data frame. E ó, ele já trouxe aqui o arquivo pra gente. Só que ele trouxe um pouco bagunçado. Por quê? O nosso arquivo, ele tem um delimitador que é o ponto e vírgula. Então ele tem um separador. E para a gente estar resolvendo isso, basta aqui no nosso read, tá dando uma vírgula, né?
E se a gente for dar um contraespaço, ó, a gente vai ver que aqui um dos parâmetros, ó, ele aceita um parâmetro que é o delimiter, que é o nosso delimitador, que tem que ser do tipo string. Então, vamos estar pegando ele aqui. Ó, delimiter vai ser igual ao quê? Entre aspas duplas, né? Para entender que é uma string, a gente vai colocar o nosso delimitador. Então, se o delimitador for vírgula, for ponto e vírgula, for barra, então ele vai estar passando aí dentro desse parâmetro. Está executando novamente e ele já traz aqui os dados para a gente. Beleza, pessoal? Então, ele trouxe na mesma pegada, né, de lá de cima, com algumas leituras diferentes, ó. Então, aqui embaixo ele já pegou o preço certinho pra gente, né, no formato. As datas também, aqui embaixo ele pegou certinho. Já lá em cima no Excel ele pegou padrão americano, né? Então, aqui ele identificou uma coluna inexistente, mas o arquivo é o mesmo. Basta a gente estar fazendo as nossas formatações aqui. Então, ele deu de forma diferente. Então, pessoal, vocês podem estar usando aqui a amostragem, né? Tem aqui para você estar fazendo os testes de leitura dos seus arquivos. Vamos ler um JSON que tem aqui, ó, nessa amostragem. Vou adicionar uma nova célula, né? df JSON. Vai receber pd. Ponto. Vou ler um JSON agora. Mesmo esquema. Está passando o caminho desse JSON. E está dando um display nesse data. Então, já leu aqui pra gente. Mostra. Aqui ele está mostrando dados totais, porque são só 19 linhas. E ele mostrou tudo aqui pra gente. Pessoal, então vamos lá. Agora que a gente já viu como que a gente faz para estar fazendo a leitura, né, a importação desses arquivos para dentro do Pandas, a gente vai estar vendo como está exportando isso. Então, eu li esse arquivo em Excel, mas eu posso estar exportando ele para Parquet ou CSV. É um arquivo bem mais leve. Para isso é bem simples. A gente vai fazer o quê? A gente vai chamar o nosso data frame, df_excel, e fazendo o quê? Ponto to. Então a gente vai estar falando, quero mandar para qual tipo de arquivo, né? Então a gente vai escolher aqui, ó, escolher o Parquet, que é bem mais leve, o Excel. Então a gente vai precisar escolher o caminho. Vou copiar o caminho aqui de cima. Então, e aqui eu vou mudar para vendas underline Parquet. E se a gente executar a nossa célula, vai estar criando um novo arquivo com esse nome, vendas Parquet, para gente. Já criou, ele já executou. Ele não aparece aqui, vamos estar executando, atualizando a página. Então, ó, a gente já tem um novo arquivo aqui Parquet pra gente. Então, o que ele fez? Ele pegou esse nosso XLSX, passou para a extensão Parquet. Se a gente for olhar aqui, ó, nosso XLSX tem 1.78 megas, né? E aqui, nosso Parquet, com o mesmo arquivo, se converteu para 528 KB. Beleza? Então a gente tem um arquivo bem mais leve agora para estar trabalhando. Então vamos fazer a mesma coisa aqui para o nosso CSV, ó. Vou só copiar, fazer aqui na verdade. Vamos lá, vou chamar nosso df underline CSV to Parquet. A gente vai passar ele para Parquet e vou estar copiando só o caminho aqui. Só falta eu colocar as aspas. E aqui eu vou colocar um underline aqui na frente para ele não substituir o outro arquivo. Então, está executando aqui novamente. Ó, ele já executou porque a leitura do CSV é bem mais rápida que o DLSX. E ó, ele já criou um novo arquivo aqui pra gente. Ó. Então esse arquivo ainda ficou bem mais leve do que o de cima. Então a gente tinha CSV e agora esse aqui ficou com 263 KB.
Então, pessoal, agora que a gente já tem o nosso parquet, a gente pode estar lendo ele. Vamos estar fazendo o quê? Tá lendo ele aqui embaixo. Então a gente vai colocar um df.parquet. Ele vai receber pd.read read parquet e tá passando o caminho dele. Vou copiar o caminho dele aqui. A leitura dele vai ser bem rápida. Vou dar um display aqui para a gente visualizar o desse arquivo. Está executando a nossa célula. Então ele já trouxe aqui pra gente, né, o nosso arquivo. Então ele já leu pra gente, você viu que ó, levou menos de um segundo para estar lendo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Eu vou estar deixando esses dois arquivos aqui, tanto CSV como Excel. Tá deixando o link na descrição do vídeo para que vocês possam estar baixando, replicando, né, o que foi feito na aula de hoje. Beleza? Um abraço.